Estamos aqui para conversar sobre o ministério ordenado. No mês das vocações, nós celebramos o mistério ordenado sempre no primeiro domingo de cada mês. É o dia de nós lembrarmos e rezarmos pelos bispos, pelos padres, pelos diáconos, ou seja, pelos servidores, ministros do Evangelho. Nós celebramos esse primeiro domingo na intenção de todos aqueles homens que foram escolhidos por Deus, tirados do meio do povo para servir a esse mesmo povo de Deus. São tirados do meio da igreja para servir a igreja. Então, o ministério ordenado é aquele em qual os homens, varões, como nós dizemos na linguagem teológica bíblica, são aqueles escolhidos por Deus para estar à frente do rebanho, para apacentar o povo de Deus, já que a igreja é o rebanho do Senhor, não é assim? Então, no primeiro domingo do mês, nós celebramos os 3 graus da ordem. O primeiro grau do diaconato, o segundo grau, que é o do presbiterato, e o terceiro e o mais elevado grau do sacerdócio, que é sacerdócio ministerial, que é o sacramento do episcopado, é o ministério episcopal. É quando os padres são eleitos bispos. Por exemplo, na nossa arquidiocese natal, nós temos o nosso arcebispo, Dom Jaime Vieira Rocha. Temos os padres, que são os colaboradores do bispo nas paróquias. O bispo não pode estar em todas as paróquias ao mesmo tempo. Então, ele delega auxiliares, os sacerdotes legitimamente ordenados, para estar à frente da porção do povo de Deus em cada paróquia. Toda a diocese ou arquidiocese é governada pelo bispo, em comunhão com os seus padres, com os seus sacerdotes. Tá bom? E para auxiliar no serviço litúrgico pastoral, na caridade da igreja, no serviço caritativo, o bispo e os padres contam com a presença dos diáconos. São aqueles homens, alguns casados, outros não, que se dedicam à missão de servir na liturgia e na pastoral caritativa. São os braços, do padre e do bispo, dos padres e do bispo, junto às comunidades, justamente aquelas que mais precisam de apoio e de acompanhamento. Lembramos que existem os diáconos casados, aqueles que primeiro se casaram, têm filhos, e em comunhão com suas respectivas esposas, escolhem ter o duplo sacramento. Escolhem ser ministros do Evangelho, através do diaconato, como também ministros da família, porque, enfim, conduzem as suas famílias. São os diáconos permanentes. Permanentes por conta disso. Eles vão sempre, até o dia que Deus quiser, até o último dia de vida, eles serão permanentemente diáconos. Como também tem aqueles diáconos transitórios. São os seminaristas que passam, depois de um tempo estudando no seminário, eles se preparam para a ordenação sacerdotal, fazendo primeiramente um tempo de estágio diaconal. Então, são transitórios, passam, É só por um tempo que eles são diáconos, no mínimo 6 meses. Tá certo? De experiência junto às comunidades, de aprendizado junto aos padres mais velhos no ministério. Então, é tempo de aprendizado. Depois, eles são ordenados presbíteros, são ordenados sacerdotes. Então, se tornam parte do presbitério da arquidiocese. Quando um seminarista é ordenado diácono, a partir dessa ordenação ele faz parte do clero da arquidiocese. O clero é o bispo, como presidente, como cabeça, e todos os padres e diáconos de uma diocese. Aí a gente chama de clero, corpo clerical. Até ser ordenado diácono, o seminarista é um leigo, mas que está se preparando para receber
um grau elevado no ministério, né? Diácono e depois presbítero. Então, tudo isso acontece para que a gente possa, primeiro, rezar pelas vocações sacerdotais. O primeiro domingo de agosto já passou, mas sempre é tempo da gente rezar, pedindo, atendendo ao apelo do Senhor, que disse assim: a messe é grande, é enorme, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Então a missão do povo de Deus é rezar para que do meio do povo, cada vez mais jovens possam sentir no coração o desejo de ser padres, de ser ordenados ministros do Evangelho, para servir esse mesmo povo de Deus. Então o incentivo e as orações do povo de Deus é muito importante para que a gente reze sempre pelas vocações sacerdotais, pelas vocações aos ministérios ordenados. Então, não deixe você de rezar sempre e colocar nas intenções das suas orações o desejo de que no coração de cada vez mais jovens, rapazes, possa sair, brotar o desejo de servir a Deus e a sua igreja através do ministério ordenado. Essa é a primeira mensagem, a primeira missão que temos quando celebramos o primeiro domingo do mês vocacional, mês de agosto. E o segundo é: reze pelo seu padre, reze pelo seu diácono da sua comunidade, reze pelo bispo da nossa arquidiocese. Eles precisam de orações. Eu costumo dizer que um padre, um bispo, um diácono, enfim, um ministro ordenado só está de pé porque existe uma multidão de joelhos rezando por ele. Então, é preciso rezar pelos nossos atuais ministros ordenados, por todos aqueles que assumem a missão de apacentar, de conduzir o rebanho de Deus, que é a sua igreja. Tá certo? Então, meu irmão, minha irmã, essa é a nossa palavra acerca dos nossos ministérios ordenados.